Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula sobre termos de difusão via diferenças finitas. Essa na verdade vai ser a segunda parte desse capítulo, né? A gente vai terminar ele, dando continuidade ao que a gente viu na última aula. E eu queria aproveitar para a gente fazer uma breve revisão do que foi visto na última aula, né? Então a gente tratou da equação da EDP de convecção de fusão, né? Ou advecção de fusão em 1D. Lembrando que essa é uma equação linear, né? A gente tem o coeficiente A, que é a velocidade de propagação, e a gente tem o coeficiente μ, que é a viscosidade, né? A análise que a gente fez foi, dada uma onda simples de condição inicial, cujo número de onda é k, qual que é a evolução dela no tempo? Então a gente determinou a partir da EDP física, qual o valor desse ômega para dado k. E se nós tivéssemos uma condição inicial genérica, lembrando que a gente está considerando um domínio infinito ou periódico, né? Essa solução genérica pode ser sempre decomposta em série de Fourier. Com essa análise a gente estuda a evolução temporal de cada um desses componentes de Fourier. Então como que a gente fez esse estudo? A gente simplesmente injetou essa solução do tipo onda no lugar de U, aqui da nossa EDP, e fez as continhas chegando nessas relações aqui. Então essas relações mostraram para a gente que todas as ondas, né, independente do número de ondas, se propagam com a mesma velocidade A. Lembrando que para a gente olhar a velocidade de propagação, basta a gente dividir ômega por k, porque essa é a definição da velocidade de propagação. Então, se você divide essa equação por k, você tem ômega por k do lado esquerdo, que vai te dar justamente a velocidade de propagação dessa onda de número de onda k, e do lado direito você vai ter a parte real, que é o próprio A, né? Então, independente do k, é sempre A. Já a parte imaginária nos dá o comportamento de difusão. E isso a gente observava quando a gente injetava esse ômega dentro da nossa solução assumida, né? Que chegava nessa expressão aqui. A gente vê que a parte real ela aparecia aqui no comportamento de propagação ou dispersão. Já a parte imaginária ela aparecia aqui, né? Então modulava a amplitude dessa onda com o passar do tempo. Essa relação, que dá o comportamento exato, né, das ondas seguindo a nossa EDP física, ela tem a seguinte utilidade para o CFD. Quando a gente está fazendo uma simulação, o erro numérico vai causar o comportamento dispersivo a diferir desse e o erro difusivo a diferir desse aqui, né, do exato. Então, a gente usa essa relação como referência, né, para o comportamento numérico, que foi o que vocês fizeram no último exercício. Porém, quando a gente está no numérico, a gente não analisa o ômega ou o k individualmente, né? A gente analisa os fatores ômega h, ou ômega barra h, né, e o produto hk, não é isso? Então, se a gente quiser utilizar essa equação aqui como referência no estudo numérico, a gente também vai ter que multiplicar ela por k, né? Quando a gente faz isso, a gente chega nesse resultado aqui. Lembrando que para que aparecesse o fator hk aqui sozinho, eu tive que multiplicar e dividir por h, e surgiu esse número adimensional que a gente chama de número de Peclet. Uma ressalva que eu esqueci de fazer na aula passada é o seguinte: nas ciências térmicas, eles têm uma outra definição para o número de Peclet, envolvendo o coeficiente de condutividade térmica. Eu nem lembro, na verdade, como é a definição deles. Mas é só essa ressalva que eu queria fazer aqui no CFD. A gente usa essa outra definição de número de Peclet, né, que não tem nada a ver com aquela, tá ok? De fato, nem todos os livros de CFD chamam essa razão aqui de número de Peclet. Muitos deles chamam de número de Reynolds do elemento, né, ou algo desse tipo. Muito bem, então isso aqui nos dava a relação de dispersão na forma adimensional, se a gente quisesse usar de referência para comparar com a relação de dispersão de um esquema numérico. E aí na aula passada a gente viu também esse esquema numérico que aproximava a derivada primeira em x, né, do termo advectivo, du dx. Então ela tinha esse parâmetro beta, que normalmente varia na faixa entre menos 1 e mais 1, né, onde 0 vai te devolver o esquema centrado, que a gente já viu em aulas passadas, que fornece uma aproximação de segunda ordem de precisão do operador analítico du dx, enquanto beta igual a 1 ou beta igual a menos 1 dariam, respectivamente, para a gente as aproximações upwind e downwind, né? Queria lembrar para vocês que, quando a gente desmembra essa fórmula, a gente percebe que ela nada mais é do que um termo centrado, uma aproximação centrada para o du dx, e um termo que lembra uma derivada segunda. Estão lembrados lá das primeiras aulas? Que essa fração aqui aproxima uma derivada segunda de 1 em x. Então, se a gente multiplica por a esse termo advectivo, a gente tem a vezes essa aproximação centrada do du dx, e aqui vai ter um a vezes beta vezes h sobre 2, e uma aproximação centrada do termo difusivo. Então, se a gente passa para o lado direito da nossa EDP, né,
esse termo aqui ele vai mudar de sinal. Então, basicamente, a gente vê que se A maior que 0 e beta maior que 0, ou seja, no esquema upwind, o que acontece é a parte upwind do nosso operador funciona como um termo difusivo artificial, né, que a gente introduziu meio que sem perceber ao discretizar a nossa derivada primeira, tá ok? Aonde a viscosidade aparente, né, seria A vezes beta vezes H sobre 2, não é isso? Bom, a gente analisou essa discretização do termo beta para a equação de advecção pura, tá? Sem termo difusivo físico, e a gente chegou nessa relação de dispersão para ela, que mostra o quê? Além de nós termos um caráter de propagação, né, das nossas ondas, que é diferente da dispersão analítica para ondas mal resolvidas, né? Ou seja, ondas para o qual HK é grande, mas se aproxima do comportamento analítico para ondas bem resolvidas, né? Ou seja, quando o HK é muito menor do que π. E nós tínhamos também um efeito difusivo, né, que não vem da física, mas vem do nosso upwind, né, da nossa discretização numérica. Esse termo aqui é por vezes chamado de dissipação numérica, né, ou viscosidade numérica. Tá? Como que a gente sabe que esse é dispersivo e esse é difusivo? Por causa da unidade imaginária aqui. Ó. Então, se vocês lembram nos plots que foram feitos no exercício passado, esse termo ele vai estar sempre na parte difusiva e esse aqui vai estar na parte dispersiva. Uma coisa interessante que é importante observar é o seguinte: se você analisar o comportamento desse termo no limite das ondas bem resolvidas, tá? Ou seja, quando o HK tende a zero, esse seno aqui ele vai tender ao próprio argumento dele, né? Ou seja, HK sobre 2. Quando você leva ao quadrado, vai dar o quadrado de HK dividido por 4. Né? Esse quarto corta com 2, fica com 2 no denominador. Então você vai ter beta dividido por 2, né? Se você comparar esse termo imaginário com o termo que a gente tinha analítico, a gente vai ver a difusão gerada pelo nosso upwind é equivalente à difusão gerada por um termo viscoso, cujo número de Peclet seria 2 dividido por beta, né? E não beta dividido por 2, porque o Peclet aqui aparece no denominador. É isso que está escrito aqui. Ó. Uma outra forma de verificar isso é comparando esse fator direto com a viscosidade μ. E se você calcular um Peclet equivalente, né, para esse termo upwind, você teria isso daqui, ó, AH sobre μ, onde o μ seria beta AH sobre 2, né, que vem dessa expressão aqui. Ó. Lembra que a gente tem que multiplicar por A, né, então fica beta AH sobre 2 é o nosso μ. Ok? Mas o que eu queria ressaltar aqui também é o seguinte: esse número de Peclet da nossa dissipação numérica, ele não depende do H e nem do A, né? Ele vai depender só de um parâmetro que o usuário ajusta, né, para introduzir mais ou menos dissipação. Tá? Então guarda essa informação que a gente vai usar daqui a pouco. Bom, finalmente chegamos ao tópico 3, que é o último tópico desse capítulo. Agora o que a gente vai analisar, pessoal, é o seguinte: imagina que você tem uma equação de convecção de fusão, tá, na sua física, e você quer resolver ela. Com as ferramentas que a gente já aprendeu, você vai pensar o seguinte: para o termo advectivo, eu vou usar a minha derivada, possivelmente upwind, né, que tem um beta que eu escolho lá, se eu quero colocar 0, mais 1, né, enfim. E já para o termo difusivo, eu vou usar a derivada centrada, né, que aproxima o termo derivada segunda, que é o único que eu sei. Muito bem. Porém, agora existe o seguinte problema. Ó. Se a gente usar um beta maior que 0, né, para ajudar na estabilidade, a parte upwind desse operador ele vai competir diretamente com a viscosidade física. Tá? Então, na prática, especialmente para as ondas bem resolvidas, né, você vai ter uma viscosidade efetiva que não é μ, vai ser μ mais beta, ou se eu não me engano, beta sobre 2, né? Que é uma coisa muito ruim, né, pessoal? Primeiro porque você vai estar, de fato, alterando o Reynolds da sua simulação, né? Você diz, eu vou rodar isso aqui com Reynolds de tantos. Na verdade, dependendo do beta que você escolher, você vai estar alterando aquele Reynolds, tá? E a outra coisa ruim é o seguinte: essa competição entre a viscosidade física, né, e a dissipação numérica, ela está acontecendo inclusive nas ondas bem resolvidas, né, que são aquelas que você diria o quê? Não, essas ondas aqui, elas têm que estar sofrendo o mínimo possível de erro numérico, né, elas são aquelas que são simuladas com mais precisão. Mas infelizmente não é isso que vai estar acontecendo, tá? Se vocês quiserem pensar em termos gráficos, né, baseado no exercício de plot que vocês fizeram, o que você pode pensar? Que a saída da parábola da origem do gráfico, quer dizer, a curvatura dela, que era definida pelo valor de μ, agora vai ser definida pelo μ mais beta.
Então logo na origem ali ela já vai estar saindo com a curvatura errada, né? Ou seja, afetando as ondas bem resolvidas. Bom, aí você diz, né? Ah, professor, então eu vou escolher o beta igual a zero, né? Que aí eu não vou ter esse efeito da difusão upwind e eu fico somente com a difusão física. E ainda de quebra eu não vou estar baixando a ordem de precisão para a primeira ordem, né? Porque eu vou estar usando esquema centrado aqui, fica a segunda ordem. Beleza, muito esperto seu pensamento. Porém, é o seguinte, tá? Se você estiver fazendo uma simulação que tenha viscosidade alta, ou seja, se você estiver no escoamento de baixo Reynolds, vamos pensar assim, qualquer instabilidade numérica que você possa ter vai ser amortecido pelo próprio termo de viscosidade física, certo? Porém, se você aumenta o número de Reynolds, esse MI vai ficando baixo, né, em termos relativos, e você vai se tornando perigosamente próximo daquele limite do marginalmente estável, né? Lembrando que, num contexto linear, o marginalmente estável ele não diverge, né? Eventuais instabilidades não vão crescer nem ser amortecidas, vão permanecer com amplitude constante. Porém, quando você trata de um problema não linear, como as equações de Navier-Stokes, aquilo que é marginalmente estável normalmente se torna instável, tá? E aí você continua com o seu problema. Tá? Na prática, a gente vai observar instabilidades desse tipo em regiões onde as não linearidades estão mais fortes, né? Por exemplo, uma região de turbulência. Mas você não precisa nem ir tão longe, né? Vamos pensar naquela que é uma das equações não lineares mais simples que tem, tá? É a chamada equação de Burgers, tá? Que é essa daqui. Na verdade, eu já estou olhando a equação de Burgers viscosa, tá? Porque eu estou colocando um termo de viscosidade. Esse termo difusivo, ele é igual aos que a gente já está habituado, né? Ele é linear. O termo não linear vai ser esse daqui, ó. É o termo advectivo, tá? E o que ele tem de mais? Simplesmente eu troquei a velocidade de advecção pelo próprio valor da solução, tá? Ou seja, onde o valor da solução é grande, você tem uma região onde a propagação é mais rápida. Onde a solução tem um valor mais baixo, a propagação daquela região da solução vai ser mais baixa, tá? Essa simples não linearidade, pessoal, já gera naturalmente descontinuidades na sua solução, tá? Mesmo se você partir de uma condição inicial suave. Esse tipo de não linearidade é, de fato, o que você encontra nas equações de Navier-Stokes compressível ou nas equações de Euler compressível, né? Que leva aos choques na sua solução, tá? Nessa aula eu queria só introduzir, né, essa equação para vocês, mas em aulas futuras a gente vai trabalhar um pouco, a gente vai fazer umas simulações com ela, tá? Mas eu estou citando ela aqui só para dizer o seguinte, se você resolve essa EDP usando um esquema centrado, né, com beta igual a zero para esse termo, ela pode divergir nas regiões de formação de choque se o μ não for muito alto, né? Então se a viscosidade física for baixinha, ela não vai ser suficiente para amortecer eventuais instabilidades que surgem na região de formação do choque, né, que é onde eu tenho a minha não linearidade mais ativa, tá ok? Então, para estabilizar esse tipo de problema, né, se a sua viscosidade física é baixa, você possivelmente teria que recorrer a uma discretização do tipo upwind, ainda que fosse limitada à região do choque, né, no restante do domínio você poderia usar centrado. Mas aí você me pergunta, professor, mas não tem outra alternativa de estabilizar a não ser usar um upwind, né, e portanto reduzir a minha ordem de precisão para a primeira ordem? Na verdade tem, tá? E é isso que a gente vai ver agora. É o seguinte, eu vou adicionar na minha EDP original, então voltei aqui para a advecção de fusão linear, tá, pessoal? Então eu vou adicionar na minha EDP, que eu estou querendo estabilizar, um termo de derivada par, lembrando que termos de derivada par estão associados a efeitos difusivos, tá? Então eu quero adicionar esse termo artificial, que vai me ajudar a estabilizar a minha EDP. Professor, mas você está logo de cara alterando a sua EDP e pode fazer isso? Então a gente faz isso com cuidado, tá? Mas se você parar para pensar, não é muito diferente do que a gente fazia no esquema upwind. Porque o esquema upwind, como vocês estão lembrados, era equivalente a gente ter um termo centrado para a derivada primeira e passar para o lado direito um termo que aproximava, né, com o esquema centrado, esse operador de derivada segunda, né? Onde o coeficiente que aparecia nele era proporcional a beta. Estão lembrados, né? Então o que eu estou fazendo aqui é mais ou menos semelhante. Porém, ao invés de adicionar um termo artificial de derivada segunda do lado direito, eu estou adicionando um termo de derivada quarta, onde a magnitude desse meu termo artificial vai ser controlada por esse parâmetro eta. Tá? Esse não negativo eu já explico para vocês por que ele está aqui. Mas resumindo então, a minha ideia ao adicionar esse termo de derivada quarta é introduzir uma dissipação artificial que não vai competir diretamente com o meu termo de difusão física, especialmente para as ondas bem resolvidas. E de quebra a gente vai ver também
que a gente consegue discretizar esse termo como uma derivada centrada, ou seja, a precisão global do método vai continuar sendo segunda ordem, porque aí a gente consegue usar uma derivada centrada aqui, aqui e aqui, sem precisar de upwind, tá ok? Ah, professor, como que eu sei que esse termo de derivada quarta vai fazer tudo isso? Bom, a primeira coisa que a gente faz para estudar o comportamento desse termo é aplicar a autoanálise. A gente supõe a solução do tipo onda, injeta dentro dessa EDP e obtém um ômega em função de K. Né? Quando a gente devolve o ômega para a nossa solução do tipo onda, a gente agora vai obter essa relação aqui. Ó. O que é que mudou? Apenas o termo difusivo, tá vendo como derivada quarta só mexe na difusão? E a grande novidade é a seguinte: agora eu tenho um K elevado à quarta, né, ao invés de um K ao quadrado, que era o que acontecia no upwind tradicional. Então, lembrados? Aparecia um beta, né, no lugar do mi, e era do tipo K ao quadrado também. Então, e é exatamente por isso, né, porque agora a gente tem um K quarto ao invés de um K ao quadrado, que esse tipo de dissipação não compete diretamente com a difusão física. Em particular, para ondas bem resolvidas, ou seja, para K próximo de zero, esse termo aqui ele vai ser bem menor do que esse, né, que é justamente o que a gente queria. Né? Para ondas longas, que são aquelas bem resolvidas, o termo artificial praticamente não interfere, né? E a difusão que a gente tem é somente a física, né? Ou seja, se você colocar isso aqui num plot, perto da origem vai continuar sendo uma parábola, né? Agora, para ondas altamente oscilatórias, que são aquelas naturalmente mal resolvidas pela sua malha, aonde as instabilidades costumam ocorrer, a gente vai ter uma difusão numérica que é mais forte do que a difusão física, tá? E ainda assim, o usuário consegue ajustar o quão mais forte essa difusão artificial vai ser frente à difusão física através desse coeficiente eta. Tá? Falando em eta, vocês já devem ter percebido por que aparece um sinal negativo aqui. Né? Porque se eu tivesse colocado um positivo aqui, bem aqui ele ia aparecer negativo. Então ele estaria subtraindo a difusão física ao invés de somar ela. Né? Matematicamente, a razão pela qual preciso colocar esse menos aqui é porque, como eu aumentei em 2 a ordem dessa derivada, ao fazer a autoanálise, né, injetar a solução do tipo onda dentro dessa EDP, a derivada quarta, em comparação à derivada segunda, ela vai aparecer um fator i ao quadrado multiplicando a mais, né, por causa da regra da cadeia. E esse i ao quadrado é justamente o que vai mudar o sinal. Tá? Bom, agora falta a gente discutir como que a gente ajusta essa fórmula do eta. Tá? Vocês estão lembrados que no caso do upwind, o valor que aparecia aqui no coeficiente do termo artificial de derivada segunda, se eu não me engano, era A beta H sobre 2, não era isso? E como fica no caso do eta? Como que o eta vai estar relacionado à velocidade de propagação A e ao espaçamento de malha H? Para a gente fazer isso da forma certa, eu vou lembrar vocês o detalhe sutil, né, que eu ressaltei anteriormente, que é o seguinte: termos de dissipação numérica ou dissipação artificial, eles devem ter um número de Peclet equivalente que seja independente do A e do H. Para explicar o porquê disso, eu teria que fazer uma discussão mais aprofundada, que eu acho que não interessa para vocês no primeiro curso de CFD. Tá? Mas eu vou já mostrar as fórmulas e vai clarear um pouco mais o porquê. Então vamos para frente. Então é o seguinte, pessoal. Obviamente eu não mostrei antes, né? Mas para chegar nessa expressão aqui, eu tive que deduzir a equação de dispersão para a minha EDP com o termo artificial lá, né? Então vocês veem ó, que no termo de derivada física aparece um fator que é adimensional aqui, né? Que é o inverso do número de Peclet. Agora, se fosse um esquema upwind, né, a gente ia ter um termo de HK ao quadrado também, e aqui o que ia aparecer era 2 sobre beta, que é o inverso do Peclet. Agora, o termo de potência quarta, o que aparece como fator é isso aqui, ó, eta sobre A, H ao cubo. Então, corroborando o que eu acabei de falar, o que a gente deseja para fazer o efeito desse termo ser semelhante em termos dimensionais a uma dissipação upwind é fazer com que essa fração aqui seja adimensional, né? Ou seja, não vai depender do A nem do H. Como é que a gente faz isso? Basta a gente fazer o eta proporcional a H ao cubo, tá joia? Que é o que está escrito aqui, ó. Como eu quero que esse meu termo ele seja dissipativo e não antidissipativo, independente do sinal de A, eu vou fazer o eta proporcional ao módulo de A, H ao cubo. E o coeficiente de proporcionalidade eu vou chamar de eta zero. Ou seja, a minha EDP estabilizada vai ter essa forma aqui, ó. Tá joia, pessoal?
aonde eu vou ajustar a magnitude desse meu termo de estabilização através desse eta zero. Se eu aumento o eta zero, eu aumento a dissipação, tá? Então, pessoal, para quem não percebeu ainda, deixa eu falar explicitamente. Dissipação artificial é como um remédio, tá? Você precisa colocar para curar as instabilidades da sua simulação, especialmente se for não linear. Porém, se você dá remédio demais, você causa uma overdose, né? Vai matar o seu paciente. Ou seja, se o seu beta ou se o seu eta zero for muito grande, você vai difundir demais a sua solução e você perde precisão, tá? Então, em muitos casos, o ajuste do beta, o ajuste do eta zero, vai depender de problema para problema, né? Problemas com maiores não linearidades, né? Ondas de choque mais forte, turbulência mais intensa, vai precisar de mais estabilização, tá? Não existe um valor único do beta ou do eta zero que vai trazer um balanço ideal entre estabilidade e precisão para todos os tipos de problema, tá? Mas muito bem, para fechar a aula, falta discutir então como que a gente vai discretizar esse termo aqui, que agora a EDP que a gente tem que resolver numericamente, ela agora é essa daqui. É como se fosse uma nova EDP física, tá? Porém, infelizmente, como a gente já decidiu a fórmula do nosso eta, né, a gente percebe que essa nossa EDP alterada, ela vai ser consistente com a EDP física, né, quando o H tende a zero. Ou seja, com refinamento de malha, a nossa EDP alterada tende à EDP analítica, né, e, portanto, a nossa solução numérica tende à solução exata do problema que a gente quer efetivamente resolver, tá? Mas muito bem. Então, quando a gente for implementar isso daqui, a gente sabe a fórmula, né, para usar no termo advectivo, que é uma derivada centrada, né? A gente sabe a fórmula que aproxima também uma derivada segunda, porém a gente não viu ainda a fórmula que aproxima uma derivada quarta. Bom, vou mostrar para vocês uma maneira simples de aproximar essa derivada quarta. Basicamente, a gente faz uma aplicação dupla dessa fórmula da derivada segunda, tá? Derivada segunda de u em relação a x para um ponto j, a gente pode usar essa fórmula centrada, né, que tem segunda ordem de precisão. Aí é o seguinte, e se ao invés da derivada segunda de u, a gente queira calcular a derivada segunda da derivada segunda de u? Estão entendendo? Então, ao invés de u do lado direito, né, que aparece 3 vezes, a gente vai colocar a própria derivada segunda de u, que vai aparecer nos pontos j, j menos 1 e j mais 1. Porém, para cada uma dessas, a gente sabe a fórmula. Ou seja, reescrevendo isso daqui, o que a gente tem é isso daqui, ó. Né? Lembrando que eu não mudei nada, tá, pessoal? Só reescrevi isso daqui. Aqui tem um erro de digitação, né? Esse denominador deveria ser o próprio h ao quadrado e não h quarta, tá? Que está escrito aqui. Bom, e aí dentro desse colchetes, o que a gente tem, ó, é a derivada segunda de u calculado nesses 3 pontos, tá? Porém, para a derivada segunda de u, eu já tenho essa fórmula, né? Basta eu ajustar ela para os pontos j mais 1 e j menos 1. Quando eu faço isso, eu chego nessa fórmula aqui, tá? Ah, professor, mas por que apareceu agora o j mais 2 e j menos 2? Ora, porque quando você vai calcular a derivada segunda do j mais 1, vai aparecer os dois vizinhos dele, né? Que é o j mais 2 e o próprio j, né? Então, quando você faz essas contas, vai aparecer agora um h quarta no denominador e a nossa molécula de cálculo cresceu agora para pegar 5 pontos, tá? Mas ela continua centrada. E com isso, nós aprendemos uma estratégia de estabilizar a nossa equação de advecção-convecção linear, que é globalmente de segunda ordem de precisão e que não é baseada numa formulação upwind, né? Então, por hoje é só, pessoal. Próxima aula a gente vai implementar esse termo e fazer umas simulações em MATLAB. Até mais, tchau!